Obrigado, Senhor, por podermos mais uma vez buscar o entendimento das leis espirituais e com eles estes modos de sentir e pensar, mantermos a sintonia elevada, o pensamento ligado ao Pai, de onde nós somos oriundos, filhos do Criador que sopra a vida e garante às criaturas as condições necessárias para o crescimento, o amadurecimento e a evolução espiritual. Nós te agradecemos assim a possibilidade de, conhecendo estas leis, entendê-las como eficientes, porque muitos de nós nos acostumamos a uma relação cerimonial, ritualística, herdando este procedimento dos nossos antepassados, que achavam que bastava ajoelhar-se diante das estátuas e cumprir as obrigações formais nos horários recomendados, que eles já estariam salvos, mesmo que fossem maus, que fossem indiferentes, que prejudicassem seu semelhante nos negócios, que destruíssem esperanças, que abusassem do corpo alheio, ainda assim o paraíso estava a aguardá-los. Mas agora compreendemos que não é deste modo que se conquistam os melhores postos no ambiente celeste. Não se candidata a estar na condição de eleito, a não ser aquele que tenha se esforçado, que tenha devotado seu tempo, seu pensamento e sentimento a melhorar a si mesmo, moral, emocionalmente. E que quando nos sentamos aqui, nós não estamos repetindo os rituais dos outros tempos, nem das outras religiões. Aqui estamos, Senhor, entendendo que a nossa dor é fruto da nossa escolha. E que quando desejarmos escolher outro tipo de destino, temos liberdade para fazê-lo. E teremos apoio de todo o universo para sermos melhores do que somos. Que nós entendamos então o que viemos buscar e assim possamos cantar mais uma vez do fundo do coração. Almas do céu, ouvi o doce canto do fundo do coração, com calor repleto de perfume e flor, como se fosse um só imenso jardim. É a voz do bem que o Cristo
Queridas irmãs, queridos irmãos, queridos telespectadores da TV Alvorada Espírita, nosso abraço a todos os que estão conectados na transmissão da TV Alvorada nesse momento e aqueles que estão aqui em nossa casa para o encontro desta noite. Quando tratamos de um tema tão importante quanto o que significa em nossas vidas o nascimento de Jesus, nós devemos mais, não diria madura, mas mais autêntica. Uma vez que ou isto tem algum significado para nós, no seu conteúdo verdadeiro, ou é apenas mais uma festa no calendário, que nós, de maneira acostumada, vamos desfrutar comendo, bebendo, ganhando coisas e desejando alguma coisa para alguém que de verdade a gente não tem lá muita simpatia e ainda assim fala. A Terra está mudando, ainda que as pessoas imaginem que seja para pior. É preciso que tudo piore. É preciso. Se isso não acontecer, as pessoas não estarão buscando algo melhor. A piora faz parte da reforma. Você mora na casa, esta casa está envelhecendo e de repente você resolve fazer uma reforma. Só que você não tem para onde ir, você tem que ficar ali. E a reforma que você precisa fazer vai envolver o quê? Troca de portas, de batentes, de janelas, pintura, mudança de paredes, ampliação de cômodos, mudança às vezes do piso, dos azulejos, às vezes da fiação que está velha. Mas você vai ter que encarar isto morando na casa. Então, esta condição de morador da reforma vai causar muitos transtornos. Você precisará colocar determinados objetos protegidos contra o pó, desde que você não vá usá-los. Você terá que guardar as roupas mais delicadas em caixas e deixá-las bem vedadas. Deixar no uso somente aquilo que é mais emergente. E ainda assim, você que gosta de namorar uma vassoura o dia todo, não é capaz. Criança, quando vai dormir, geralmente dorme com um paninho. A criancinha gosta de ter um paninho que ela fica amassando, passando na orelha. A dona de casa dorme com a flanela. Está acostumada tanto com a flanela. Então, você vai ter que dormir e não vai ter jeito de no dia seguinte ter aquela casa limpinha, tudo no seu lugar, as coisas bem lustradas. Não. Enquanto você estiver na reforma, as coisas vão estar mal ajambradas. Mas por que você aguenta? Porque você sabe que quando terminar a reforma, a sua casa vai ser outra. Por um tempo de transtorno vai valer a pena você continuar a viver mais vários anos num ambiente muito melhor, com mais espaço, com um piso novo, com um arejamento mais adequado, mais luz entrando. Então, você que ficaria bravo ou ficaria irritada com qualquer pessoa que sujasse
aquela casa velha que você limpou mais um dia. Agora, tudo quanto é sujeira, porque de verdade, daqui a alguns meses, você vai ter a casa renovada. Esse é o mesmo significado do que estamos vivendo hoje no mundo. A terra está sendo transformada. Não há dúvida alguma que muitas coisas não vão bem. Não na organização física, geológica, telúrica, mas na civilização que está administrando os recursos da vida. E esta má administração causando estes transtornos e essas injustiças aparentes, também fazem parte deste plano, deste projeto. Porque não se trata agora de fazer uma reforma para deixar os mesmos moradores morando ali. Não é só a reforma da atmosfera, do solo, da cidade, não. É também a reforma dos seus habitantes. Se os habitantes não se transformarem, não poderão morar na casa. Porque se aqueles velhos moradores continuarem habitando a nova casa, a nova morada, eles vão transformá-la na velha em pouco tempo. Vão ser descuidados, vão raspar as coisas, vão estragar o piso, vão sujar de novo as paredes. E aquilo que custou tanto, essa paciente reforma, você vai precisar, em breve, fazer outra. Por descuido de quem está morando. O universo não é uma construção atabalhoada dessa forma, sem direção, não. A renovação da terra vai acontecer, como já está acontecendo, mas também a renovação das pessoas que vão morar aqui. Sem o quê? Aqueles que não renovarem-se não poderão morar no palácio. Aqueles que carregarem a favela mental não poderão habitar um ambiente onde outros valores se projetam para serem vividos e possibilitarem uma organização social mais justa. E então, nós percebemos que na sabedoria divina, neste processo de transformação, a própria reforma em si, que vai selecionar quem vai morar no novo prédio. Uma vez que a pessoa não queira compreender quais são os projetos, ela hoje é livre para tomar as atitudes que ela quiser, sobretudo no sentido negativo, no sentido ruim, observando que as coisas esdrúxulas encontram espaço na mídia para serem enaltecidas. Observando que as coisas erradas são protegidas, que os desonestos prosperam, que os imorais, objeto de notícias que acontecem. Observando que a nudez parece a nova roupa. E que aqueles valores não de moralismo, valores que todos nós conhecemos dos antepassados, que garantem uma convivência em harmonia, uma convivência respeitosa, uma convivência que dá a todos certos direitos para que todos possam desfrutar. Parece que quanto mais deslachado, quanto mais sem valores, melhor. E então, pessoas
que dentro de si carregam a sua favela disfarçada por uma roupinha bonita, um cabelinho bem penteado, uma musculatura exuberante, mas que por dentro são favelados na alma. Quando percebem que os desonestos estão se dando bem na vida e aceitam este tipo de convite, estão mostrando quem eles são. Estão definindo você por sua própria vontade. Se pela reforma existe barro na sala, os pedreiros entram, carregam potes de cimento, cai concreto no chão, naquele chão antigo. E a pessoa que mora lá, vendo aquela casa suja, ela não se ocupa mais de tomar cuidados, é ela mesma. Ela não limpa mais o pé quando vai. Para que eu vou limpar o pé? Eu estou cheio de barro, assim mesmo, está tudo sujo aí dentro. Para que eu vou tomar cuidado com as outras coisas? Está tudo empoeirado. Essa pessoa está demonstrando que ela também não está preparada para morar numa casa boa. Não é porque o pedreiro que está trabalhando derrubou o cimento no chão. Você que mora na casa tem a autorização de fazer a mesma coisa e estragar aquilo que está sendo reformado. Porque isso demonstra que você gosta de viver na sujeira. Que você não tem cuidado com as coisas. Que você não está suportando o incômodo para que logo esteja livre dele. Você está demonstrando que você também é uma pessoa sem zelo. E não é por causa... Não. Existem esposas que são bastante cuidadosas com o seu lar. Aí o marido sabe que se não limpar o pé quando chegar em casa, a mulher limpar o pé lá na porta. Mas agora que está tudo sujo, a mulher parou de implicar com ele. Né? Porque ela não pode pedir para o pedreiro e limpar o pé na porta antes de entrar com a lata de massa para dentro de casa. Para fazer o reboque nas paredes. Para chapiscar com cimento tudo aquilo. Vai sujar até a televisão se não tiver coberta. Então o maridão pensa assim, ai, agora ela está mais calma. Agora ela está entrando na minha. Ela não pega mais no meu pé, agora eu chego de barro, está chovendo. Né? Para quê? E aí se ela falar alguma coisa, está tudo sujo aqui mesmo. Ou seja, você não aprendeu com a sua companheira, porque não é você que limpa. Quanto custa para manter aquilo em um bom estado? Essa é uma postura da sua alma. Seu espírito é assim. E não é só com a sujeira do pé, é com a organização da roupa, é como você deixa o banheiro quando está usando, ou quando depois que tomou banho, como é que ficou. Tudo isso demonstra quem você é. E também, agora transpondo isto para o mundo que estamos vivendo, a conduta que nós adotamos em relação a este mundo que nós estamos vendo diariamente, nos concedendo o direito de sermos também iguais a estes desonestos, descuidados, indiferentes, levianos. Ao fazermos isto, nós também estamos assumindo que a nossa condição é a daqueles que não merecem permanecer na reforma. Se você vai ao Velho Testamento, você vai descobrir uma coisa interessante. Vocês sabem que a história hebraica conta que o povo foi para o Egito porque José, que era filho de Jacó, mas que havia sido vendido pelos seus irmãos que tinham ciúme dele, acabou tornando-se pelo destino, pela mão divina, vizir do Egito, o governante, somente abaixo do próprio faraó.
Por causa daquele sonho. Todo mundo já ouviu falar das 7 vacas gordas, das vacas magras. A gente até fala isso, nós estamos na época das vacas magras, né? Isso veio deste sonho que José teve, que o faraó teve e José interpretou. E graças a isto, José, a pedido do faraó, apresentou uma solução para a fome que o Egito iria passar, e não só o Egito, todos os países. 7 anos de fartura, seguidos por 7 anos de fome. Então, ele, reconhecendo este fato, aconselha o faraó que durante os 7 anos de fartura, reserve uma parte da produção e guarde em silos, em armazéns. E quando chegar os 7 anos de miséria, não falte ao Egito a comida para o povo. Então o faraó o nomeia vizir do Egito para administrar todo este processo, e ele faz. Quando chegam os 7 anos de carência, de falta, de fome, só o Egito tem comida. De toda aquela região, o Egito é a única nação que se organizou para ter recursos armazenados. Então, corre logo a notícia de que os que estavam passando fome no Egito ao sul, ao leste, ao oeste, no Oriente Próximo, onde é a Palestina, se quisessem ter comida, precisavam comprar do Egito. Então, caravanas saem de todos esses lugares e vão para lá. Entre estas caravanas está a caravana dos filhos de Jacó. Aqueles mesmos que anos antes haviam vendido o José, seu irmão, garoto ainda, para os mercadores. Eles chegam no Egito para comprar comida e levar de volta para sua terra, mas José os identifica. E eles não identificam José. E então tem toda aquela situação que vocês já ouviram falar, em que José manda prender, esconde umas peças de ouro lá, manda prender todo mundo que estavam roubando o Egito. E então, quando eles estão sozinhos, aí José se revela e fica sabendo que o pai está vivo ainda. Jacó vive. Então, ele manda que tragam Jacó. E então toda a tribo vem para o Egito. Vocês não precisam colocar imagem mais nenhuma, por favor. Toda a tribo vem para o Egito, e a partir daí, como filho de Jacó, hebreu, é governante da única nação que tem tutu em forma de comida, literalmente, né, tutu de feijão. Todo mundo quer ser amigo dele, né? Então vem Jacó e vem todos os hebreus que estavam lá para agora serem, entre aspas, sócios de José, que estava em alta. Era o homem importante do Egito. Só que tudo na vida é como uma gangorra. Tem hora que sobe, tem hora que desce. José, depois de um tempo, cai em desgraça e, por fim, todos os hebreus acabam escravos no Egito. E uma longa tradição vai contar que os séculos vão se suceder em que os hebreus, agora presos como escravos, têm que amassar o barro para o faraó construir seus palácios, fazendo tijolos. Até que vai chegar o libertador, o enviado por Deus para libertar o povo. E eles enviam mesmo. As forças divinas enviam. É a história de Moisés, cujo nome quer dizer saído das águas. Porque corre a notícia que nasceu entre os hebreus escravos o libertador. Mas o faraó, que não estava nem um pouco disposto a ficar sem escravos, ouvindo a notícia, para se livrar da possibilidade futura
de ele, nem os seus filhos, escravos para fazerem a grandeza do império, da sua dinastia, manda matar todos os filhos homens recém-nascidos dos escravos. Seus soldados invadem as casas, invadem as choupanas, em busca dos recém-nascidos e os matam no mesmo lugar em questão. Quando essa notícia corre entre o povo miserável, a mulher que havia sido mãe de Moisés, não desejando perder o seu filho, abdica do filho, coloca-o num cesto e vai até as margens do Nilo e o empurra para que a correnteza desse um destino. E eis que, um pouco mais abaixo, uma das princesas, filhas do faraó, está se banhando no Nilo. E ela ouve um choro no meio dos cipoás, no meio dos sargassos que lá estão, ou das plantas, dos papiros que ornamentam o Nilo, até que descobrem que tem um cesto. E dentro tem uma criança, a filha do faraó. Recolhe a criança como seu filho. E como ela é a princesa, ora, eu vou criá-lo como meu filho. E então, retirado das águas, vem Moisés para os braços da princesa e recebe a criação de príncipe do Egito. Recebe os melhores instrutores, a melhor comida, a melhor roupa, é um guerreiro, é um homem forte, é um homem arrojado. Tem um irmão que é concorrente ao trono, ou que é aquele que vai suceder depois da morte do faraó. Mas quando ele já está nessa vida adulta, vendo o povo escravizado, algo começa a incomodá-lo, até que alguém lhe conta que ele não é filho legítimo da princesa, que mais ainda ele deve ser filho daqueles que estão escravizados. Ele então entra em um surto, como aquele surto que costuma acontecer com o filho de criação, quando descobre que a mãe que ele ama, que o pai que ele ama, não deram à luz biológica. Então, aquele tumulto mental, ele vai e descobre toda a verdade. E então, não se acha mais digno de viver com o faraó, nem de estar junto do seu povo. Vai embora, foge. O povo fica lá. E ele se casa com a filha de um homem rico, criador de cabras. E os anos se passam os anos, ele já está velho. E pastoreia as cabras e ovelhas que herdou como filho o esposo da filha do homem, do seu sogro, não é? Bem postado. Este homem vai certa vez já com mais de 80 anos a uma determinada região onde de repente ele ouve um ruído muito estranho e quando chega se depara com um arbusto em chamas, um arbusto que pega fogo sozinho e que não se consome, e ali ele começa a ouvir vozes que dizem a ele: vai e liberta o Egito, liberta seus irmãos do cativeiro. Nós aqui já lembramos essa história e dissemos: você com 80 anos está sonhando com aposentadoria, né? Se é que já não se aposentou. Estou trabalhando desde os 20. Já deu tempo. Com 80 anos, ou um pouquinho mais, Moisés é mandado por Deus, ou por aquele que ele acha que é Deus, de volta para o Egito, a pé. Não tinha Uber. Quando muito, tinha uns camelos lá, algumas coisas que eles usavam, mas ainda assim era aquele sacrifício. Volta para quê? Para fazer turismo da terceira idade? Não. Para libertar o povo que estava lá, de onde ele havia vindo também. Assume
essa tarefa, vai ao Egito, vai falar com agora o sucessor daquele que era o seu pai, o faraó, pai adotivo, o seu irmão, que não liberta o povo. E aí começam as pragas. De onde vem a expressão, vou rogar uma praga no Senhor. Moisés começa então a dizer que as pragas de Deus vão cair sobre o Egito. E começam as pragas a se sucederem, e o faraó irredutível não liberta o povo. Coisa vai. Por fim, quando morrem todos os primogênitos dos egípcios, é a última praga. A última praga bíblica tem muita similitude com a ação do faraó mandando matar os primogênitos para livrar-se de Moisés quando criança. Agora, vão morrer aqueles filhos que não tiverem proteção em sua casa. A proteção é o sangue do cordeiro espalhado pelo umbral da porta. Os hebreus sabem disto, porque isto é revelado a Moisés. E Moisés manda que coloquem, que pintem a porta com o sangue de um cordeiro. Mas os egípcios não sabem. Tudo Moisés que está fazendo, Moisés. Por fim, o primogênito do faraó é acometido de uma doença misteriosa e morre. E então o faraó, amargurado com essa maldição, liberta o povo. Moisés cata o povo todo e começa a voltar para sua terra. No meio do caminho, sobe o monte para receber os mandamentos, porque aquele povo era complicado. Tinha vivido 500 anos com os egípcios, tinha pego os hábitos dos egípcios, tinha feito comércio com as religiões profanas, as religiões pagãs dos egípcios. Então, Moisés pede que Deus mande a lei, e o velho, já aí com uns 90, ou quase 100, não recebe as leis assim, no leito em que ele está dormindo. Acorda e as leis estão lá. Não, o Senhor manda ele subir na montanha. Tem gente que não consegue subir essa rampa aqui, que já está, não tem uma cadeira aqui para ficar sentado, mas é tão longe. Moisés tem que subir a montanha para ir atrás dos mandamentos. Conta a história que os mandamentos são escritos pela força divina em 2 placas de pedra. Placa de pedra. Quem é que tem que descer com as placas lá de cima? O nonagenário. Faça um teste, você que está fazendo a reforma na sua casa. Você vai comprar a ardósia para pôr no piso. Ela vem em uns feixinhos assim, com 10 pedrinhas de ardósia assim, de 40 por 40, cada quilo. Aquilo é mais leve do que uma das tábuas, chamadas tábuas, né? Se foi escrito mesmo em pedra, como dizem, que Moisés tem que descer. São 2, carregando de cima do monte. 90 anos. Olha, e ele faz. Quando chega embaixo, está o povo tudo na happy hour. Sabe, happy hour? O velho demorou muito, a gente achou que morreu. O que a gente vai fazer? Pega aí, dá os dentes de ouro, pega os braceletes, porque eles eram escravos, mas não deixaram de gostar de ouro, mesmo no Egito. Embolsaram todas as riquezas que conseguiram juntar e vieram com elas. Então, elegem a Arão. Arão é irmão de Moisés, na falta do Moisés, como seu novo sacerdote. E então, derretem o ouro e fazem um bezerro, que era um dos símbolos da crença dos egípcios. Um bezerro de ouro. E estão lá na happy hour, cultuando agora o bezerro de ouro. Vejam só, acabaram de sair de 600 anos de cativeiro. Não conseguiram esperar 30 dias o velho Moisés descer da montanha.
Aí Moisés quebra as tábuas de novo. Joga, dizem que jogou em cima do bezerro, aquela coisa toda. E aí determina a morte de muitos daqueles que tinham feito isso. Deixa que se matem para que se purifiquem. E aí então começa aquela história de andar pelo deserto. Que é a medida adequada para que aquela geração de espíritos acostumados a viver na velha ordem se purifique. Mostraram que eles estavam ainda ligados aos egípcios, porque cultivaram um bezerro que não tem nada a ver com a crença dos hebreus. Tiveram liberdade para fazer o que não é mesmo? É a mesma liberdade que nós estamos tendo hoje. E ao invés de seguirem cultuando o Deus de Abraão, resolveram fazer um bezerro de ouro. Resultado? Não podem entrar na terra prometida, porque ela é para aqueles que acreditam nos mesmos valores. Então dizem que o povo começa a andar pelo deserto, levado por Moisés. Já imaginou que é andar no deserto? Às vezes você vai na praia fazer uma caminhada, né? Uma caminhadinha assim, para queimar as banhas. No solzinho da praia. Aí você começa a andar, que aí você já procura aquela areinha meio molhadinha, né? Que ela é firminha, você caminha mais rápido. Você não anda na areia fofa. Mas o deserto não é feito de praias com água, é feito de areia fofa. Imagina 40 anos andando naquilo. Ele tinha 90 mais ou menos quando chegou lá no Monte Sinai. Dizem que o povo andou, sei lá, 30, 40 anos no deserto. Uma geração leva mais ou menos 25 anos. Considerada assim uma geração, aquele período de 25 anos, depois de 25 vem uma nova geração que nasce daqueles de 25. Então vamos supor que tenham sido 30 anos. Moisés capinando lá com o povo, para aqui, anda lá, pega lá. Resultado, já está com 120 anos. Vocês até já estão cansados, né? Sem sair da cadeira. Aí o povo passava necessidade no deserto, porque não dá para plantar. Primeiro, que o solo não é agricultável. Segundo, que não tem chuva. Então eles comiam do que caía do céu, o chamado maná. Um tipo de farinha que Deus disse que todas as noites as pessoas colocassem para o lado de fora das suas tendas, que ele abasteceria com o maná, que serviria para nutri-los para aquele dia. Imagina. 1000 anos depois, você escuta Jesus ensinando seus apóstolos a orar na prece que nos chegou, em que ele diz: o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. O povo hebreu recebeu o pão do céu de todo dia. E aí a recomendação era: vocês comam até não terem fome, mas não guardem para o dia seguinte. Não guardem. Porque todo dia vai ter. Todo dia. Essa era a promessa divina. Toda noite deixem fora um recipiente, no dia seguinte se alimentem do que estiver ali. E não guardem. Aí sabe o que acontece? Descobriram que se guardasse azedava. Ninguém conseguia comer. Agora, eu pergunto, se isso está escrito na Bíblia, como é que eles descobriram que azedava? Pensa aqui com seus 2 neurônios. Como é que eles descobriram, apesar de não poderem guardar para o dia seguinte, que o maná azedava no outro dia? Por quê? Por quê? Por quê? Vou guardar um pouquinho aqui. Amanhã, se alguém tiver com fome, eu dou uma vendidinha. Um manazinho, vai. Comércio negro de maná. Alguém guardou para comer um pouquinho a mais, fazer uma boquinha fora de hora, ou para mostrar que ele era poderoso, ele tinha mais maná do que o vizinho.
o Senhor deu alimento. Só que chegou um momento que o povo estava desarvorado depois de tanto andar. Estamos com sede, estamos com sede, estamos com sede, não tem água. Aí Moisés, todo mundo ia recorrer a Moisés, né? Porque era o cara que tirou eles do Egito. E quando começava a apertar, todo mundo se dava para ele: você tirou a gente de lá, lá a gente tinha comida, a gente tinha onde dormir, a gente não passava calor, tinha ar-condicionado, e você veio fazer a gente vir por perto aqui, seu bandido. Ninguém falava assim: ai Moisés, é melhor morrer no deserto com você do que ficar morrendo lá como escravo do faraó. Não, ninguém estava interessado em ser escravo ou ser livre. Todos queriam os seus benefícios. Moisés nessa hora não era bom. Era o homem que libertou o povo para jogá-lo no deserto. Imagina isso. Que gente ingrata, que gente frouxa, que gente mesquinha, que até hoje vive na terra. E somos nós, que nunca estamos contentes, que basta que alguma coisa nos aperte o sapato e a gente já reclama de tudo, sem se lembrar de quanta saúde temos, de quantos benefícios Deus nos concede. Então Moisés, já de paciência esgotada, vai girar uma pedra no dedo para orar. Aí ele está lá rezando, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, nós o vosso reino. É essa reza que Moisés está fazendo? É essa? Por que não é? Porque essa reza vai ser ensinada 1000 anos depois. É Jesus que ensina essa reza. Moisés está falando: Senhor, olha que trabalho difícil que o Senhor me deu. Esse povo nunca está contente. Agora estão reclamando de sede. E aqui não tem água. Tá bom. Aí então ele ouve a voz: fere a rocha com uma batida do seu cajado. Tá bom. Ele já estava acostumado a ouvir essa voz, foi essa voz que pôs fogo na sarça, foi essa voz que mandou ele libertar o Egito, o hebreu do Egito, foi essa voz que falou das 10 pragas, foi essa voz que fez tudo. Ele foi lá e tum, bateu com o cajado na pedra. E nada. Ele falou: acho que o velho lá não estava ouvindo. Foi, pegou o seu cajado e foi e bateu de novo na pedra. E aí ele ouviu a voz: porque você não confiou em mim? Por causa disso não entrarás na terra prometida. Imagina isso. De graça, sem 13º, sem férias, sem fim de semana prolongado, sem cirurgia espiritual, trabalhando desde os 80, já está com 120 para 130, e só porque deu mais uma batidinha com o seu cajado na pedra, não pode entrar na terra prometida. Qualquer um de nós falaria assim: pois então o senhor que se vire com esse povo aí que eu estou indo embora. É assim que a gente funciona. A nossa crença não é maior do que o nosso orgulho, do que a nossa mesquinharia. Nós não podemos ser contrariados, que a gente já larga tudo pelo caminho. Moisés não. Você conduzirá o povo até a entrada da terra prometida. E lá você vai passar o comando, porque você não merece nela. Puxa. Todas estas são demonstrações que testam Moisés. Ele não é o Messias, ele não é o eleito porque ele já está pronto. Não. Em tudo ele está sendo testado também. Ao mesmo tempo que ele tem que pegar aquele povo ignorante, tapadíssimo, viciado nos costumes egípcios para tirá-los dali, ele também precisa crescer como espírito. O trabalho de liderar não significa que o líder está pronto para liderar. Significa que o líder tem que aprender a liderar enquanto lidera.
Só que Moisés, na relação que tinha com a divindade, aquela que ele chamava de Deus, e que obviamente não podemos atribuir que seja o Criador do universo, provavelmente era um espírito elevado que tinha as funções de guiar aquele povo, usando a mediunidade de Moisés, nesta atitude afoita, demonstrou que não quis esperar. Não quis esperar. Não é que a atitude é pequena. Não, mais uma batidinha, que mal tem mais uma batidinha. É que a atitude era uma descrença e um desrespeito àquela força que já tinha feito tudo o que tinha feito. E ele tinha visto. Levanta o teu cajado para que o mar se divida, conta a tradição religiosa. Entre o oceano ou o mar que estava à frente deles e o exército do faraó que ia acabar com o povo para recolocá-los no Egito como escravos, surge uma parede de fogo, de labareda, que impede o avanço do exército. E enquanto isso, as bigas ficam ali retidas, o mar se abre e os hebreus passam pelo mar. Moisés viu este poder. Por que bateu 2 vezes na pedra? Por que não se lembrou que quem abre o oceano, abre o mar para a gente passar e nos garante a vida? Precisa que eu bata 2 vezes na pedra? Se mandou eu bater uma vez só? Então você vê que a coisa na aparência é pequena, mas na essência é muito grande, porque é uma impaciência, é quase que uma intolerância com aquele que tem sustentado, graças à sua coragem de enfrentar os obstáculos, tem sustentado todo o projeto. É a mesma coisa que acontece nessa história que alguns já ouviram, em que o indivíduo sonha em escalar o Aconcagua, um dos picos mais altos da cordilheira. Ele então se prepara e vai, logo que amanhece, subir as paredes de onde ele estava para chegar até onde ele queria. Mas no trajeto, ele vai mais devagar do que devia ir. Tem que ser cuidadoso, tem que colocar os pitões, tem que colocar as cordas de segurança, tem que amarrá-las. E ele então vê que já está o entardecer chegando, ele não vai chegar ao objetivo. Vai ter que dormir ali pendurado na rocha. A noite chega e ele se esforça para chegar a algum patamar, quando em plena escuridão, ele se desequilibra e cai de onde estava. Sabe que vai morrer. Mas enquanto ele está se precipitando para o abismo, eis que de repente ele sente um puxão. E ele se lembra que ele havia prendido uma corda de segurança. E essa corda, na noite escura, o sustenta como um pêndulo levado pelo vento para lá e para cá. Não enxerga nada. Perdeu tudo que carregava na queda. Está ele, a escuridão, o maciço rochoso e a sua fé. E ele então começa a rezar em voz alta, porque o frio vai consumir todas as forças na madrugada. Ele começa a rezar e começa a dizer: Senhor, me ajuda, me ajuda. Eu sei que eu estou preso, pendurado no nada, no vazio, eu não sei o que fazer. E a sua voz ecoava pelo vale escuro, ele ouvia o eco repetindo suas frases. E tal era o seu desespero,
que permanecia um pouco em silêncio para ver se alguém escutava ou respondia, até que ele ouviu a resposta. Disse ele, diz a voz que ele escuta, corte a corda. Corte a corda. Cortar a corda foi a única coisa que me salvou. Se não fosse essa corda, eu estaria morto, estatelado, lá no fundo do abismo. Corte a corda. Não, isso não pode ser. Não, Deus está gozando da minha cara. Não deve ser Deus, deve ser o capeta que quer me ver morto. Corte a corda. Ao invés de cortar a corda, ele mais se agarra na corda, porque era o único ponto que o mantinha vivo. E no dia seguinte, quando as equipes de busca foram buscá-lo, encontraram-no morto, de frio, pendurado, a 2 metros do chão, enquanto lá balançava o seu corpo enrijecido. Corte a corda. Você não pediu que eu te ajudasse? Prefere a segurança do desconhecido à chance de confiar na minha palavra? Corte a corda. E se eu cair no abismo, você vai morrer do mesmo jeito do que se ficar pendurado. Mas e se não tiver abismo? Corte a corda. E quando você não confia, como esse homem não confiou, e como Moisés não confiou, o resultado é sempre a tragédia. Moisés, então, não pode entrar na terra prometida, não é porque deu mais uma batidinha na pedra. É porque se esqueceu de com quem ele estava falando. Quem é que tinha feito ele ter todo aquele poder? E como nós dissemos no começo, nós precisamos lembrar de novo o que é o Natal. Nós precisamos voltar a pensar o que significa isso para nós. Pede para o Gaspar a música que eu quero. Nós precisamos voltar a pensar qual é o significado desse Jesus que nos tem sustentado como o Filho de Deus mais elevado que governa a terra. Como é que nós nos relacionamos? Mas o Natal em que vamos comer, vamos nos reunir em família para fazermos nossas cerimônias, e às vezes sequer vamos fazer uma prece. Porque parece que os pratos são os nossos deuses, nós não precisamos. Não, também não é essa que eu quero. Parece que nós não precisamos de Jesus no nosso Natal. Nós precisamos do leitão assassinado. Nós precisamos do Chester, do pernil. São eles os nossos deuses. E se eventualmente alguém tem a ideia de, vamos fazer uma oração antes da gente comer, nós que não temos fome, e que tivemos a alegria de nos reunirmos em volta da mesa, vamos nos lembrar daquele que quando nasceu não tinha o que comer. Nós nunca pensamos na fome de Maria, na fome de José, na noite em que Jesus veio ao mundo. Nós nos esquecemos que, desde o começo, Jesus que passou também
por um processo semelhante ao de Moisés. Quando Herodes fica sabendo que o Messias tinha nascido, manda matar todos os primogênitos de Jerusalém e da Palestina. E aí, lá está Jesus, tendo que sair para não ser preso, fugir para o Egito. Para o Egito. Um anjo se revela a Maria e a José e diz: foge com tua mulher para o Egito. E lá vão eles ficar longe até que o rei morra. Essa nossa reunião familiar, de verdade, é muito bonita, mas ela deve ter um sentido. Ela precisa estar em nós como alguma coisa que não seja apenas mais uma. Não seja uma repetição da que foi o ano passado. Afastamo-nos do líder e esperamos 30 dias que ele volte, ele não volta, então a gente faz um bezerro de ouro de novo. E a gente dança, e a gente canta, e a gente se diverte, e a gente bebe. Esquecidos do significado da vida na terra. Da nossa existência como sendo uma existência que de verdade é um presente de Deus à humanidade. Você que está aqui sentado, você que nos assiste, são 2.000 pessoas. Quando é que vai assumir a sua condição de ser missionário no mundo? Quando é que você terá a representatividade que teve Moisés, que teve Jesus? Em relação a uma missão que é libertar o mundo do mal. Mas para que a gente faça isso, a gente precisa se libertar do mal também. A gente precisa desejar o bem e lutar para que ele esteja em nós. A gente precisa policiar a língua, policiar o pensamento. A gente não pode pensar mal, falar mal, desejar mal. Como o mal pode ser o alto-falante do Criador, do Cristo, para melhorar a terra? Não pode. Porque ninguém vai acreditar nele. E às vezes, se você observar, faz tanta falta o vaso puro, o vaso limpo, que o Senhor precisa pegar um assassino, um bandido, para convertê-lo no arauto que vai falar das esperanças, que foi o que ele fez com Saulo de Tarso, o primeiro matador de inocentes. Mas este homem tinha o valor de ser honrado, de ser lúcido e de ser corajoso. Os discípulos que seguiam Jesus eram seus amigos, sim, mas eram gente tíbia, era gente que se ventava muito, se escondia debaixo da cama. É preciso, muitas vezes, contar com o podre, que já está condenado por si próprio pelos erros que cometeu. É preciso então um universo de criaturas assim, porque estas pelo menos vão dizer: eu já estou tão perdido, que eu não preciso me preocupar com mais nada. Eu já não tenho mais saída, a não ser seguir aquele que me quer erguer. É o que Saulo de Tarso faz. Quando descobre que está errado. Não tem mais medo. Nada o prende. Nada o impede. Não sai por aí falando bonito como se ele fosse limpo. Não. Ele sabe quais os crimes que comete. Quais os erros que comete ou já cometeu, ele sabe. Mas
Não se intimida. Não pensa, o que vai ser do meu almoço de amanhã? Como vai ser que eu vou comprar o pão e o leite do dia seguinte? Não estamos dizendo que você deva abandonar sua família à míngua, não. Mas também ninguém está dizendo que você vai ter que ser Paulo de Tarso e fazer o que ele fez. Porque agora, o que o Senhor precisa são desses missionários formiguinhas. Esses que por toda parte fazem o bem que são capazes e o bem que têm vontade de ver no mundo. Foi-se o tempo em que os missionários como Moisés, como os demais que o sucederam, sozinhos tinham que ter a força para arrastar a multidão. Hoje, o Senhor precisa de cada um, aonde está. Já pensou você converter o seu lar na casa onde Jesus nasce? E isso ficar o ano todo em harmonia? Você converter o ambiente da sua família em um lugar onde você só fale o bem, onde você não fale palavrão, onde você não faça fofoca das pessoas, onde você não as prejudique, onde seu funcionário, sua funcionária são tratados com dignidade. Ou no lugar em que você trabalha, você é não apenas um cumpridor de tarefas burocráticas, você é alguém que faz bem feito o que deve e ajuda os outros a serem bons funcionários. Eu já fiz o meu trabalho, os outros que se danem. Vai bater 2 vezes na pedra, Moisés? Não vai entrar na terra prometida. Porque agora é a hora de você decidir quem você é. Se você bater 2 vezes na pedra, todo mundo vai te aplaudir. É isso mesmo, esse Deus é fajuto, esse Deus não presta. Para que acreditar nele? Isso é ilusão, para você ser um tonto. É assim. Mas a decisão que vai tomar é você é livre. Não faltam igrejas na terra, não faltam. Se fosse pelo número de igrejas, nós todos já estaríamos no paraíso. Mas é estranho que havendo tanta igreja e tanta religião, haja tanto conflito. É porque há um problema entre o que as igrejas estão representando e aqueles que estão indo nelas, quando saem delas. Quem eles são? O nosso tratamento de Natal, nós desejamos sim, que seja um tratamento que tire seu sofrimento, que tire sua dor, que faça o seu corpo funcionar bem. Mas nós desejamos mais ainda que você represente Jesus mesmo, capenga. Que por onde você passar, você seja um exemplo de confiança em Deus. Você seja aquele que viu o Senhor abrir o mar, viu você, os milagres do Pai através do Filho. Ouviu falar, encantou-se com a esperança, viu as forças invisíveis tratarem os seus males orgânicos e você melhorou, ou eles desapareceram. Você é este convidado, que o Senhor cuida mesmo quando a gente não merece, para que uma vez percebendo isto, nós não sejamos os convencidos de que Deus não precisa e que a gente também não precisa dele. Nós sejamos aqueles que digamos: eu entendi o que eu tenho que fazer. Eu sei porque eu vim à terra. Eu sei porque o Natal me lembra todo ano.
de alguma coisa que no resto do ano eu me esqueço. Porque eu não lembro de Jesus como lembro dos meus negócios. Não lembro de Jesus como lembro das minhas roupas. Não lembro do Senhor como me recordo dos meus objetivos, dos meus problemas. Se cada um parar agora e pensar, quantas vezes pensou em Jesus hoje, não é rezar o Pai Nosso, não. Pensou em Jesus. Pensou no Senhor andando descalço naquela terra poeirenta. Pensou em Jesus cercado de gente mal cheirosa e doente. Quem pensou em Jesus hoje? Falando de esperança para gente ignorante. Tendo que aguentar os seus discípulos que não o entendiam. Quem pensou em Jesus quando estava cercado de problemas em sua casa ou nas suas atividades e disse: Senhor, eu queria que você me desse um pouquinho da tua paciência. Quem pensou em Jesus hoje? Quando ouviu uma fofoca a seu respeito e teve vontade de estrangular o caluniador ou explicar que você não fez nada, que você é inocente. Quem pensou em Jesus que foi crucificado sem ter nenhum débito e não acusou quem quer que seja? Que pediu que a gente amasse os inimigos, que perdoasse 70 vezes 7 vezes. Quem pensou hoje em Jesus, que multiplicou o pão do nada, praticamente, e deu comida a tanta gente? Quem pensou no Senhor que pede aos seus amigos: você me ama? Então, cuida das minhas ovelhas. Apacenta o meu rebanho. Simão, tu me amas? Você me traiu 3 vezes, me negou. Você comeu comigo na última ceia. Você esteve comigo no horto, na hora mais aguda. Você foi o primeiro que eu chamei, depois de ter pescado tantos peixes. Você me ama, Simão? Diz Jesus no Evangelho de João, na última cena do Evangelho: tu me amas, Simão? E por 3 vezes ele pergunta isso a Simão, como a lembrar a Simão que algum tempo antes ele também tinha negado 3 vezes conhecê-lo. Não foi porque você me negou 3 vezes, Simão, que você deixou de ser para mim quem você sempre foi, meu amigo. A mesma coisa nós receberemos do Senhor. Mesmo quando a gente tiver vergonha de ter falado com Ele: Senhor, hoje eu não pensei em você, nenhuma vez. E eu fui ainda pedir para você me curar, sem saber mesmo se eu mereço. Eu não fui lá dizendo: Senhor, eu sei que eu não mereço. Mas você sabe que me incomoda uma dor aqui, uma dor ali. Seria muito melhor se eu não tivesse que sofrer isto. Mas se eu precisar, eu aceito que você me dê força, mesmo que eu fique doente. Não, nós não vamos pedir essas coisas. A gente quase vai exigir que nossos problemas se resolvam assim. Esquecemos que temos que subir a montanha. Temos que carregar os 10 mandamentos no nosso lombo. Temos que andar no deserto quente. Temos que cumprir a ordem divina. Não adianta entrar na igreja. Não adianta pagar o dízimo. Não adianta se ajoelhar diante dos altares, nem comungar recebendo a hóstia. O que adianta unicamente é se fora das igrejas nós formos o que o Senhor pediu que fôssemos. Esta é a única saúde que vai valer a pena. E é a única que vai deixar você ficar na casa reformada depois que a reforma terminar.
Porque quem não fizer isto, não poderá morar nela. Foi Jesus quem disse. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. A mansuetude, este sentido de bondade, de calma, de carinho, é a qualidade que vai fazer com que os habitantes que hoje estão em plena reforma possam continuar morando na nova casa. Quando entrarem na sala de passe, e agora você que nos assiste para o tratamento à distância, quando fechar os olhos no seu quarto e estiver em oração por pelo menos 1 hora deitado, pense em Jesus. Que este é o tratamento do Natal. Mas não é para que a gente apenas coma. É para que a gente trate a nossa doença interior da indiferença e do egoísmo. E quando a gente acordar amanhã, a gente ligue o nosso pensamento logo cedo. Senhor, eu me lembrei de você. Me lembrei que o primeiro milagre que você fez foi numa festa. Quando pobres se casavam e não tinham mais o que beber. Atendendo ao pedido da tua mãe, você pediu que te trouxessem água. E você impôs as mãos e a converteu no mais delicioso vinho que eles já tinham tomado. Senhor, põe tua mão sobre mim e converte este esterco em adubo para dar vida. Converte-me, Senhor, naquilo que você precisar que seja feito para melhorar alguém. Um pedaço de algodão, um lenço que seque a lágrima de um aflito, um pedaço de um bastão que suporte o peso de quem não consiga andar. Senhor, é você que eu quero homenagear quando eu acordar. E todo dia, eu vou te agradecer. Mesmo que eu não fale o teu nome, mas eu vou me lembrar que na hora que eu tiver vontade de reclamar, eu vou olhar no espelho e vou ver a cruz pendurada no meu pescoço. Eu vou ver a cruz estampada na minha carne, nas tatuagens que a gente faz, eu vou ver a cruz. E vou pensar, Jesus foi crucificado. Sem ter errado. Por que estou reclamando? Se estou cheio de erros. Ele não abriu a boca, ele abençoou todo mundo. Ah, Jesus, você me dá força para eu ser melhor do que eu tenho sido. Eu queria sim que você nascesse de novo. Eu queria que você tivesse um lugar para você voltar ao mundo, para você reaparecer. Eu não tenho o poder de criar nem uma manjedoura nova, nem um estábulo, nem um presépio para você. Mas eu queria que você pensasse, Senhor, que agora que eu vou começar a me lembrar mais de você, quem sabe, você não possa nascer dentro de mim e me usar como se o meu corpo fosse o teu, como se a minha voz fosse a tua, como se minhas mãos fossem aquelas que você vai abençoar, vai erguer, vai ajudar. Quem sabe, Senhor, na pobreza do meu coração, você não encontre a manjedoura onde você possa surgir. É isso que eu te ofereço de presente. No encontro da minha família, no encontro dos meus irmãos na terra, que haja paz em cada lar, e que cada um possa ser essa expressão de uma paz verdadeira, em plena
dimensão da terra, cheia de problemas. Você pode ser o algodão na ferida. É por isso que os Espíritos vão nos tratar. Para você não se esquecer que você é bom. Porque você é filho da bondade. Não esqueça disso nunca. Porque essa é a única saúde que vai nos acompanhar para sempre. Muita felicidade. Não só para vocês que estão aqui e que nos assistem. Muita felicidade que vocês espalhem por onde passarem. E então o Senhor vai ver você e dizer: puxa vida, Ele lembrou de mim. Não falou o meu nome uma só vez hoje, mas tudo o que Ele fez foi aquilo que eu pedi que Ele fizesse. Pensem nisso, para que o Natal não seja o que já foi tantas vezes, apenas mais uma data na folhinha. Muita paz.